Tá bem. Ok? Vamos iniciar então aí, pessoal. Boa noite a todos, agradeço a presença de todo mundo aqui. Hoje estamos iniciando o nosso quarto dia da semana acadêmica, tem sido muito proveitosa, onde nós propomos e estamos aí trabalhando o tópico do equilíbrio possível, transformando pessoas e aquilo que nos afeta pessoal e profissionalmente, né? No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre justamente a gestão de pessoas nesse tempo de crise, e vamos estar com o doutor Carlos Alberto Hilário, né, que é doutor e mestre em administração, é psicólogo de formação, psicoterapeuta, e tem aí a sua pós-graduação, mestrado e de doutorado em administração, né? Ele é diretor de recursos humanos e administrativo da Anglo American, uma mineradora global, e veio aqui, está aqui, até eu acho que é importante eu destacar e agradecer que quem fez essa ponte conosco foi uma aluna nossa, a Rafaela, a qual a gente agradece muito ter proporcionado esse encontro seu conosco, né? E a proposta do dia de hoje é justamente a gente estar trazendo uma realidade do que acontece dentro das organizações, né? Dessa vivência que você tem há mais de 20 anos na gestão das pessoas dentro das organizações, passando por vários momentos difíceis, momentos de sucesso, momentos onde a gente precisa, em qualquer uma das situações, estar sempre motivando as pessoas para as suas realizações e para as realizações das organizações, né? E antes da gente até estar iniciando essa parte de você trazer essa sua experiência prática, que tem toda uma construção lógico, de um aprendizado e de um conhecimento que você gerou, eu acho que é muito importante para nós que você fale um pouco de você e dessa sua trajetória. Eu acho que isso, para o nosso público, vai ser muito importante, você trazer a sua trajetória e depois a gente entra nessa parte da vivência e da experiência aí com a Anglo e com a construção aí da sua da carreira em si, né? Daquilo que você realizou e vem realizando. Tá bem, Alessandra. Boa noite a todos vocês, alunos aí, professores. De verdade, é um prazer estar aqui. Eu realmente tenho muita... Minha missão, meu propósito de vida é poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença para mim, me alimenta literalmente. E estar aqui hoje é mais uma oportunidade para mim de poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho absorvendo nessa minha trajetória, com vários encontros, absorvendo de outras pessoas. Tive pessoas fantásticas na minha trajetória que me ajudaram muito e aprendi muito e continuo aprendendo. E eu, Alessandro, eu até, inclusive, antes de entrar, de falar nessa história, porque eu achei que, depois que a gente conversou, eu achei que seria bem interessante fazer uma introdução do momento do mundo, para depois entrar, então, e falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu trouxe alguns slides que eu utilizei numa apresentação onde foi específica para eu falar dessa trajetória. Você está de acordo? Com certeza, à vontade. Ok. É uma coisa que é importante para vocês, colegas aí, alunos, né, é se perguntar realmente por que você está aqui agora, né, ouvindo, participando dessa live, participando dessa semana toda aí de reflexão, né, para que haja realmente um proveito, um ganho, para que você tenha clareza do que você quer levar dessa semana, dessa experiência. Isso é fundamental, eu acredito, para todo esse processo de transformação que é o propósito da frase. Eu realmente fiquei muito encantado quando a professora Alessandra falou comigo um pouquinho sobre a missão, o propósito dessa faculdade, e me deu realmente alegria e vontade de poder contribuir, de estar junto. Eu acho que foi realmente um bom encontro entre nós. O que eu pretendo fazer aqui, nesse momento, eu sei que vocês estão falando para a turma de administração, né? Eu não sei se tem outras formações também. Tem administração e recursos humanos. Ótimo, está dentro, estamos conversando mesmo. Eu coloquei esse modelo aqui porque às vezes nós nos esquecemos disso, né? Não importa qual que é a minha área, a área que eu estou atuando, se eu estou no ambiente organizacional, a organização vai estar organizada, vai estar estruturada com esse propósito.
Nós temos aí, não existe organização que não tenha cliente e que não considere a sociedade como um cliente dela. Mas ela faz isso através de uma liderança que precisa ser efetiva, que por nome chamamos de gerente, né? Nome de cargo chamamos de gerente, ou outra característica em algumas empresas, de acordo com os níveis de cargo que existem. Mas nós temos aí uma liderança que traça estratégias com seus grupos de profissionais técnicos e planos, só que no dia a dia, para a execução desse processo, para que nas organizações, no mundo operacional, os processos aconteçam conforme planejado, nós temos o elemento fundamental, que são pessoas. E quando a gente olha para o todo desse ciclo aí, que é o modelo do Prêmio Nacional da Qualidade, nós estamos falando de pessoas como líderes, pessoas fazendo planos, pessoas organizando os processos, pessoas que são clientes, pessoas que são sociedades. E aí nós temos como objetivo da empresa, para que ela exista, a busca de market share, que é a fatia de mercado, dominar o mercado na área que ela está, né, buscar ser o líder de mercado. Free cash flow, que é ter caixa mesmo, mas eu deixei em inglês mesmo, porque é assim que as empresas grandes, né, usam como nome, é aquele fluxo de caixa que você tem. O EBITDA, que é o resultado de tudo aquilo que você planejou nos seus processos, antes de pagar depreciação, amortização e taxas. E aí tem outro item que eu gostaria de enfatizar, que hoje em dia está sendo extremamente valorizado, que é a retenção de pessoas-chave. Ou seja, nós agora não estamos mais falando do modelo antigo, que se pensava que a proposta era produzir, produzir, produzir. Hoje é produzir bem-estar para a sociedade, considerando um tema de sustentabilidade, que é a longevidade do planeta como um todo, e principalmente o bem-estar das pessoas, para que elas possam ter sua expressão de produção, sua capacidade produtiva conservada através de um bem-estar. E aqui eu queria que a gente se desse conta disso, de que nós vivemos numa era de mudança, não vivemos mais uma era de mudança, né? Nós estamos vivendo uma mudança de era. Nós estamos vivendo coisas hoje que nós nunca vivenciamos antes. E, na verdade, eu não acredito, eu não lembro na história de quando foi que a gente enfrentou um inimigo invisível dessa ordem que poderia nos ameaçar de morte, literalmente. Ou seja, não só isso, mas também toda a transformação digital, toda a robótica, todas essas coisas vêm trazendo para nós uma sensação até de estranhamento em alguns momentos, e gerando até alguns analfabetos digitais, como tem sido dito no mundo do trabalho. E eu queria que a gente estivesse entendendo que isso é produto desse contexto como um todo de globalização, né? E aqui tem uma palavra que é o VUCA, que vem do inglês, que é a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, seja o movimento geopolítico, econômico, né, a movimentação do modelo de comportamento, modelo de organização das famílias, e o pior disso é que agora foi acrescentada pela Universidade de Michigan, recentemente, esse ano, a palavra hostil, que esse mundo é volátil, incerto, complexo, ambíguo e hostil. Eu estou trazendo isso para que a gente entenda a complexidade do ambiente organizacional que é hoje, desse mundo, e aí, nesse mundo, como é que é gerenciar uma empresa e fazê-la produtivo diante dessa realidade. As pessoas estão expostas a todo esse contexto de pressão, de estresse, de ansiedade, de incerteza, né? Isso já numa condição natural, sem falar nesse momento agora que nós estamos vivendo com o Covid. E aí, nesse mundo VUCA aí, que aqui está traduzido para ficar mais fácil, nós temos algumas coisas que vocês já ouviram em algum momento, alguns de vocês talvez não tivessem nem nascido, em 91, quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, era algo que era impensável, ninguém imaginava que o mundo árabe poderia atacar os Estados Unidos, e aconteceu. E depois, além disso, nós tivemos também aí essa virtualização da vida, das relações, a indústria chamada 4.0, que é a indústria digital. Nós temos hoje impressoras que imprimem equipamentos, que imprimem roupa, né? Nós temos hoje, na própria mineração, que é o ramo onde eu trabalho, operação não tripulada. O que é isso? São caminhões sem motorista, todos eles operados por máquinas, por computador. E dessa forma, a modificação também no modelo de comportamento, a geração dos milênios, que tem outros valores, que não pensam mais em simplesmente ganhar dinheiro, e sim valorizam outras coisas, bem-estar, qualidade de vida, as relações afetivas, e eles vão compor, em 2030, 75% da força de trabalho. Mas hoje, nós estamos vivendo um momento onde nós temos cerca de 5 gerações convivendo. Né? Nós temos pessoas de 18 anos e temos pessoas de 65 anos trabalhando no mesmo ambiente. Pessoas que são de séculos diferentes. Imagina que loucura, como é isso?
quem é o mediador para fazer ou para criar estratégias e políticas que sejam capazes de fazer com que essas pessoas se sintam bem, tenham uma condição de bem-estar e uma segurança psicológica adequada para que elas possam produzir e se sentirem confortáveis para entregar no máximo o potencial de cada uma e terem, então, aí uma competência na sua entrega, no seu desempenho, e, ao mesmo tempo, se sentirem realizadas como profissionais e como pessoa. Entra, de novo, o nosso papel de gestores de pessoas ou profissionais de recursos humanos. Como a gente tem certeza que nada é permanente, exceto a mudança, né, Heráclito já falava isso, traz para nós essa condição de, nossa, meu Deus, nada é permanente, exceto a mudança. E essa mudança nessa intensidade nós nunca pensamos que aconteceria. Aí eu venho para que a gente possa estar entendendo que no nosso papel, seja como administrador em geral, em qualquer área de administração, ou administrador de recursos humanos, não dá para pensar que esses indicadores de negócio, que são muito concretos, muito exatos, né, competitividade, produtividade, sustentabilidade, qualidade, EBITDA, que é um indicador financeiro, serão obtidos se a gente não tiver um conhecimento das pessoas. Pessoas são mais que um crachá, mais que um uniforme, mais que uma profissão. Pessoas estão ali como esse iceberg que vocês estão vendo, o resultado é que vocês estão vendo aqui em cima, mas, a verdade, o que move, o que produz esse resultado que está sendo visto é todo o movimento das relações diárias dessas pessoas, onde cada um traz a sua própria história para dentro desse contexto organizacional. E se não houver políticas adequadas e líderes desenvolvidos ao ponto de terem habilidade suficiente para criar um ambiente onde essas pessoas se conectem de maneira adequada e somando as diferenças, incluindo as diferenças, produzindo um ambiente que permita a criatividade e que elas se sintam bem, a entrega delas, o desempenho delas não será no nível que vai fazer com que essa empresa seja competitiva. Não importa a área nossa de atuação, se eu estou no ambiente organizacional, eu preciso entender disso, eu preciso entender de gente. E é importante que todos vocês saibam, como administradores ou como profissionais da área de recursos humanos especificamente, que essa área está crescendo cada vez mais, né? E o administrador, na verdade, ele está sendo formado para ser um líder. E não existe um líder efetivo que não entenda das pessoas. E a melhor forma de entender de pessoas, a melhor forma de conquistar a confiança, a aproximação, a admiração, ser capaz de inspirar as pessoas é que você tenha interesse pela história do outro. Né? E eu sei que nessa trajetória nossa, nesse Brasil, nessa nossa realidade tão difícil, nós temos pessoas com muitos desafios, com muitas dificuldades na vida, com objetivos que muitas vezes não acreditam que são capazes de alcançar. E é por isso que eu queria colocar, daqui para frente, eu falaria um pouquinho dessa trajetória minha e depois eu traria alguns exemplos dessa prática hoje dentro da organização. Mas eu acho que é importante fazer essa introdução com vocês e aqui dentro desse contexto de colocar que cada ser humano que está ali nesse fundo do iceberg, no fundo do mar, né, fazendo parte desse iceberg, movendo e produzindo o resultado que está lá em cima, que algumas poucas pessoas veem, todas elas, cada uma delas é um indivíduo com uma história única, que tem orgulho da sua história e que tem prazer que as pessoas queiram escutar sobre sua história. E isso eu também tenho prazer, eu realmente gosto de compartilhar para que possa produzir nas pessoas esperança, disposição, vontade, a crença de que é possível reverter tendências, e é sobre isso que eu gostaria de apresentar. Quantos de vocês não viram ou ouviram falar sobre essa foto no ano novo, acho que foi de 2017, em Copacabana, estavam as pessoas todas se abraçando, compartilhando taças de champanhe, e esse menino estava aí, Deus sabe, passando o que na sua cabeça, olhando para as estrelas, molhado, talvez com frio, mas ele não era percebido por ninguém. Ele era literalmente um ser invisível. E é uma pena, mas ainda é essa a realidade de boa parte das pessoas nesse Brasil. Né? E eu posso assegurar para vocês, hoje, naturalmente, vocês viram aí o meu currículo, as pessoas, eu faço palestras aqui, fora do Brasil, né, em vários países, e já morei em 3 países, e as pessoas nunca imaginam dessa origem. E eu acho que é muito importante que a gente ressalte isso, porque eu não sou só o que eu sou hoje, eu sou produto de uma história. E eu tenho certeza que ela foi se conectando parte por parte para que eu chegasse à condição de estar hoje. Aqui, como eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e tratando de produzir alguma diferença positiva na vida das pessoas. Esse aqui é um relato base,
e que eu acho que faz toda a diferença, porque as pessoas, de fato, não imaginam e nem sequer perguntam sobre isso, mas eu acho que é importante compartilhar, para que as pessoas não me vejam simplesmente no lugar atual, mas sim como emissário de uma história, como alguém que tem uma identidade construída ao longo de uma trajetória de batalha, de luta, de sobrevivência, de determinação, de coragem, e que, graças a Deus, eu acredito, tem dado certo e tem podido, inclusive, impactar na vida de outras pessoas. Né, aqui tem uma trajetória, claramente, né, sem mais 2 anos, aos 7 anos já estava trabalhando, vendendo picolé, jornal, lavando carro, sapateiro com meu pai, que era sapateiro, fazendo frete em feira, né? Depois, mesmo sendo de escola pública, consegui entrar no Cefet, que hoje é o IFES, né? E foi uma grande vitória isso, sem dúvida nenhuma, era praticamente impossível, numa escola gigante, passaram somente 2 alunos, e também era office boy, mesmo estando no Cefet, continuava fazendo essas outras coisas no fim de semana, aos fins de semana. Depois, nas férias da Cefet, era vendedor nas lojas, porque precisava trabalhar. Todos os períodos de férias estava trabalhando. Depois fui estagiário, admitido como operário, 6 anos como operário de turno. Depois insisti no processo de conseguir ser trainee, não tinha condição de ser trainee, porque os requisitos eram muito fortes, muito altos, e eu era um operário, não tinha condição. Enviei 12 cartas para que o head de RH, o gerente geral de RH, me recebesse e me criasse uma possibilidade de eu vir a treinar com a equipe de RH. Então, ele me deu como trainee uma possibilidade, mas assinando a demissão antecipadamente. Depois de 2 anos, eu sabia que eu não poderia continuar na organização, porque não tinha os requisitos no nível que eles exigiam, já era uma empresa grande. Só que 4 meses depois de ter sido contratado como trainee, já fui contratado porque consegui destacar entre aqueles bem capacitados e selecionados do mercado. Depois aí já gerente de recursos humanos e qualidade, depois já fui para a Argentina, eu destaquei também na posição de gerente, participei de um processo de fusão interessante, e realmente deu muito certo, aí eu aproveitei, já tinha feito mestrado, fiz doutorado na PUC de Buenos Aires, e depois voltei para São Paulo, daí outro processo de fusão, eu fui para Trinidade e Tobago, no Caribe, como head já, diretor de RH, voltei para o Brasil depois, fiquei cuidando das Américas, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Costa Rica, e depois fui para os Estados Unidos, para cuidar dos Estados Unidos e Canadá, e atualmente hoje eu sou diretor de recursos humanos da Anglo American no Brasil. A Anglo American é uma empresa que tem 65 mil empregados, está presente em 31 países, produz diamante, platina, cobre, minério de ferro, carvão, platina e carvão térmico e carvão vegetal. Então, assim, é importante que a gente olhe de onde saiu, né? Que origem é essa, que trajetória foi essa, e eu acho que vocês, seguramente muitos de vocês que estão nesse momento, assim como eu fiz a faculdade com muito esforço, com muito trabalho, a minha primeira faculdade, eu acho que é importante que vocês vejam, porque isso prova para nós que esse ser invisível, desde que ele tenha uma centelha de vontade e objetivo próprio, interno, ainda que ninguém a conheça e ninguém saiba, se tem algo que ninguém pode tirar de alguém, é a esperança e são os propósitos pessoais, ainda que eles não sejam compartilhados. E eu acho que foi esse o ponto de partida para que eu acreditasse e desenvolvesse um modelo meu pessoal de ir à luta. E uma das formas que eu fiz foi traçando uma meta para mim, naquele momento, vendo a realidade da minha família, num lugar bastante pobre. Há tantos anos atrás, as dificuldades eram muito maiores que hoje. Eu determinei que eu ia crescer, estudar, me preparar para poder ajudar a reverter a condição da minha família. E eu tracei essas metas, e o ponto de partida, a única coisa que eu sabia no momento era que eu tinha que estudar muito para ser o melhor aluno e conseguir me destacar. E aí eu fui estabelecendo metas passo a passo, até poder chegar na condição de hoje. E sabendo que muitas tormentas, muitas tempestades aconteceram ao longo da trajetória, e fui aprendendo com cada uma delas, e exercitando com muita determinação e fé para que eu pudesse continuar a caminhada e não desistir no meio do caminho. E eu diria que aqui é um modelo que eu uso como referência. Eu acho que os 3 pilares fundamentais dessa minha trajetória foi exatamente fé, porque essa fé me levou a ter um propósito, né, e ter esperança. Esperança é algo que realmente move o coração do homem, faz com que ele encontre força para superar cada desafio. E um outro pilar é que, já que a gente não tinha dinheiro, não tinha parente importante, não tinha nada para dar esse suporte, o estudo era a única ferramenta que eu tinha para superar, inclusive a cor da pele, que era muito mais
denso, mais pesado a discriminação, né, e as barreiras para que um negro pudesse sobressair no mercado de trabalho brasileiro. Não existia toda essa campanha que a gente tem hoje, com tanta gente manifestando abominação por um processo de discriminação racial, por exemplo. Era muito mais fácil e realmente vivi na pele muitas situações. Mas isso não tirou de mim o meu propósito, que era meu e que não dependia do outro, né? Isso eu não queria perder de vista. Então, acho que os 3 pilares foram trabalho, estudo e fé, e ao mesmo tempo eu tinha pouco tempo para divertir, então eu divertia enquanto fazia essas 3 coisas, né? Seja enquanto estava aí estudando muito, trabalhando muito e crendo sempre, eu buscava me divertir nesse processo, em alguns intervalos que havia, entre isso eu praticava algumas coisas que eu gostava, como jogar vôlei, nadar, praia, essas coisas, e que é fundamental também, são fundamentais que a gente tenha isso. E essa foi uma estratégia que eu tracei para que eu pudesse fazer essa trajetória tão difícil, mas também cada vitória era celebrada com uma alegria muito grande e era uma pedrinha colocada na construção daquela escadaria para chegar onde eu tinha estabelecido como propósito, que era criar uma condição para que eu pudesse ajudar a reverter a tendência das condições da minha família. E aí eu pergunto para você, né, se você tem clareza desse propósito, sabe? Eu acho que é fundamental que você, não importa em qual estágio você se encontra, qual que é a sua condição de ponto de partida, você está nesse lugar hoje, chamado você, a sua realidade, que só você sabe, seguramente tem alguns segredos que ninguém aí, mesmo seus colegas próximos, estão sabendo, talvez por vergonha, talvez por medo de declarar e não ir à luta e não conseguir, mas eu acho que é importante que você produza a imagem, o nosso cérebro trabalha com isso, né? Nós, psicólogos, sabemos que o nosso cérebro trabalha na construção de imagem para que ele gaste menos energia, e a melhor coisa que existe para a gente poder produzir um estímulo para continuar a caminhada é ter o desenho claro de que lugar é esse que eu quero chegar, que eu quero construir. E o propósito ajuda a isso, né? Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês tivessem, cada um de vocês, alunos aí, colegas que estão compartilhando essa reflexão, pudesse ter coragem de assumir que lugar é esse que se encontra hoje, mas também de desenhar um lugar desejado aqui, que seria você num futuro determinado por você mesmo. Eu acho que essa foi a determinação que eu fiz num dado momento da minha vida, para que eu pudesse não parar na caminhada e seguir adiante, ganhando polegada por polegada, até construir esse caminho até aqui. Hoje é muito mais fácil em qualquer lugar, graças a Deus, onde eu chego, tenho um respeito pela formação, pela posição no mundo executivo, né, por ser um palestrante, professor e executivo, mas realmente é importante que a gente saiba que houve um ponto de partida e muitas barreiras foram vencidas e continuam sendo vencidas ainda nos dias de hoje. Isso é bom, porque isso nos mantém humildes, nos mantém fixo na nossa fé, na nossa determinação. E aqui eu coloquei, não sei se pode dizer como receita, mas para mim eu acho que foi o processo que eu utilizei, né, para essa caminhada, que foi o inconformismo, né, e traçar um objetivo, e eu diria até, depois na frente vocês vão entender por que eu coloco aqui inconformismo e causa, porque inconformismo é não aceitar, não se vitimizar, mas não aceitar a condição simplesmente dada, porque quando a gente se conforma simplesmente, a gente começa a encontrar justificativas e razões para que eu não tenha vontade de lutar, para que eu possa aceitar passivamente aquela condição. E essa posição de passividade vai produzir só o mal para a gente mesmo, porque nenhuma outra pessoa vai pagar o preço por você. Então, é o melhor que eu acho que a gente pode fazer, qualquer que seja a condição, por mais dura que seja, é ser inconformado com ela, traçar o objetivo e ter uma causa. E quando eu digo aqui que é uma causa, é algo que vai para além de mim, que seja algo maior do que eu. Isso me impulsiona muito mais a superar cada desafio que eu encontro. Ou seja, quando eu coloquei aqui que o propósito era reverter as tendências das condições da minha família, eu coloquei alguma coisa que fosse para além do meu indivíduo, do meu próprio egocentrismo. Né? Então, o próximo passo foi reconhecer qual que eram as minhas fortalezas, quais eram as minhas vulnerabilidades. Naturalmente, era muito fácil de ver as minhas vulnerabilidades, pobre, negro, né, sem dinheiro para boas escolas, ou sem referência para ensinar as coisas em casa e tudo mais. Meu pai estudou só até a 2ª série primária, minha mãe também. Então, eu acho que esse foi um processo, começar a entender esse processo, quais eram as minhas fortalezas. Minha fortaleza era a determinação e um propósito que eu tinha estabelecido, uma meta e uma causa que era para além de mim. E aí, a partir daí, pedir e oferecer ajuda, fui construindo alianças no meio da caminhada.
né? E eu sei que nesse processo de pedir e oferecer, a gente vai criando um ambiente de colaboração. E aquilo que a gente precisa vai aparecendo, vai surgindo, vai encontrando pessoas no caminho que acabam nos ajudando e nos possibilitando superar um desafio, e a gente ajuda essa pessoa a superar um desafio também da parte dela, e tem uma caminhada aí que vai sendo produtiva para o coletivo. Né? E um outro item importante é aprender, desaprender e reaprender. Isso é cada vez mais presente, inclusive é uma competência que está extremamente valorizada no momento atual, onde o mundo está em constante mudança, com literalmente uma transformação digital causando mudança em todos os modelos de gestão organizacional e de comportamentos valorizados no ambiente organizacional produtivo. E depois de feito tudo isso, que é o último estágio, eu diria aqui, que é ressignificar. O que significa isso? Na minha percepção, é como se, chegando aqui, o seu papel é ressignificar, ok, eu tenho que me dar conta que eu não estou mais naquele ponto de partida, mas eu tenho que me dar conta também que estar aqui nesse lugar, de ter chegado naquilo que eu tinha traçado como objetivo, agora eu tenho um compromisso que foi aquele que eu estabeleci lá atrás, que é fazer aquilo que eu disse que faria, que é contribuir para a transformação das tendências daquela realidade que eu me propus a modificar. Ou seja, traduzir isso num bem que vai para além de você, traduzir isso num bem que seja coletivo, que seja para além do seu interesse. Inclusive, aquela própria pirâmide de motivação do Maslow, ela está sendo transformada nessa direção, está sendo transformada nesse processo de mostrar que só existe uma realização transcendental capaz de fazer com que o homem se sinta verdadeiramente realizado quando ele está produzindo um impacto no mundo que vai para além dos seus próprios interesses ou do seu ciclo familiar, do seu ciclo de pessoas que sejam diretamente relacionadas a ele de alguma maneira. Então, esse ressignificar é exatamente para isso. A minha proposta aqui de poder trazer isso para vocês é estimular que cada um de vocês possa traçar realmente um propósito, uma causa, e assumir esse inconformismo com a realidade que você não se agrada dela hoje. Se te agrada, tudo bem, mas se você não se agrada, que você realmente busque estabelecer e começar essa caminhada para que você possa ser alguém que faça depois a diferença e seja um catalisador desse processo de mudança na vida de outras pessoas. E não existe, de verdade, eu acho que sensação de satisfação e realização maior do que poder ter um impacto mais significativo no mundo, para além do seu próprio ciclo de interesse. Porque isso traz para nós esse senso de utilidade que tem um psicólogo importante, Victor Vroom, que fala que o senso de utilidade é uma condição de sobrevivência do ser humano. E quando a gente não faz essa trajetória, a gente acaba vivendo numa condição de depender, de esperar pelo outro, porque realmente eu perdi o tempo, e o tempo passou, e agora eu estou nessa condição de necessitado e não de alguém que pode contribuir para aquele que precisa. Né? E esse senso de utilidade faz com que a gente tenha realmente um prazer de viver, um orgulho da própria condição de vida, da própria identidade, não um orgulho de soberbo, mas um orgulho de satisfação de poder ter essa contribuição para o mundo. Estou falando muito rápido, gente? Está caminhando aí? Tá, professora? Tá, excelente. Os comentários aqui no nosso chat estão muito motivadores, eles estão se sentindo muito tocados pelo que você está passando. Né? Que bom. Já tem algumas perguntas relacionadas a isso, mas eu acho que é bom você, não sei se você quer que faça agora, se você quer que terminar. Fica à vontade, não tem problema. Então, vamos lá, vamos pegar, a gente tem o... Eu não estou vendo vocês, que eu estou com a tela, viu? Não, a gente tem o Renato coloca que acha legal, mas que não é a realidade de todos. Renato, você quer fazer a pergunta? Abre seu microfone. Renato? Então, eu vou fazer a pergunta aqui que ele colocou. Ele vai justamente colocando essa questão de que não é a realidade de todos e descreve um pouco disso, da realidade dele. E aí ele coloca assim, então, notei toda a trajetória do senhor, mas como e o que fazer quando, aparentemente, você já passou da fase em que as pessoas acham o certo para isso? Quer dizer, eu acho que ele se acha já com uma idade avançada, né? Sim, é verdade. Essa questão da idade avançada, ela está bastante questionada nos dias de hoje, né? Porque, assim, quem estabelece o propósito pessoal e o objetivo pessoal somos nós mesmos, né? E eu diria, nós temos expectativa de vida hoje crescendo a cada dia. Eu fiz 3 faculdades, eu não teria nenhum problema quando eu estava fazendo a minha terceira faculdade, eu estava
40 anos com gente na sala de 15, de 17, né? Eu não vejo nenhum problema aí. E existe eu acho que é, não sei se é Cecília Meirelles, eu sei que fala que nós somos uma transição entre aquilo que nós realmente somos e queremos ser e aquilo que os outros desejam que nós sejamos. Então, o que eu diria, literalmente, aquilo que é seu, está no seu interior, você traça para você, e não importa o que o outro diga, o propósito é seu, a caminhada é sua, e quem vai viver a experiência de fazer ou não fazer também vai ser você. Então, eu diria que vale a pena seguir adiante, até porque se a gente tem expectativa de vida de viver 80 a 100 anos, se você está com 40, 50, você ainda tem mais 50 anos para viver, e se continuar na mesma forma, vai continuar sem poder viver aquela experiência de ter superado, independente de ter 40, 50 anos. Independente daquilo que o outro diz que não é possível. Seguramente, nessa trajetória, eu ouvi muitas vezes que isso era impossível, e que, o que você está fazendo aqui? Eu escutei isso várias vezes, macaco, o que você está fazendo aqui? Vai embora, não é seu lugar. Então, essa é uma experiência concreta, e se eu não tivesse um propósito firme, determinado, e que era meu e que eu não aceitaria que ninguém tirasse de mim, porque isso só depende de mim, só dependia de mim, eu teria parado. Então, eu realmente acredito, eu sei que não é fácil, agora talvez seja fácil falar, porque eu já estou nesse outro lado da ponte, mas eu vivi cada momento dessa travessia, e continuo pagando preço, porque... Né? Eu acho que é importante... Com muitas tempestades, Com muitas tempestades. E também, mais difícil que chegar é se manter, tá? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Tem mais alguma? Tem a da Adriana. Adriana, pode abrir o seu microfone? A Adriana também não está com o microfone, então vamos ler aqui a dela. Pela sua vivência e visão, como você observa o mercado e as possibilidades de inclusão para alguém na sua faixa etária estar começando do zero? Quer dizer, também é uma outra aluna nossa também, que já tem um pouco mais de idade. Acho que um pouco você já respondeu, mas eu acho que ainda tem como complementar um pouco aí, né? Que é essa questão que ela... Uma coisa boa da gente, assim, já existiu seguramente um tempo onde alguém que tivesse 40 anos estava fora do mercado. Depois alguém disse, não, agora 45. Hoje em dia já tem empresas com programas de contratar pessoas mais velhas, mais experientes. E também quando nós falamos que a expectativa de vida vai mudar, já está mudando, e que as pessoas vão viver 80, 100 anos. Seguramente, gente, na verdade é que nós não vamos continuar nos aposentando com 65. Vai acontecer mudanças, seguramente em algum momento, e mesmo que a gente se aposente com 65, quem é que vai ficar em casa dos 65 até os 100 anos esperando morrer? Então, é um momento, esse momento em que o mundo está mudando tudo, e que as competências, que as profissões estão sendo totalmente transformadas, é o momento de acompanhar, de ler um pouco, buscar na internet, buscar pesquisas de universidades diversas, Brasil e outros países, e entender quais são as novas profissões, o que vai ser valorizado. Nós temos, por exemplo, profissões de turismo vai ser muito valorizado, cuidador de idoso vai ser muito valorizado, o psicólogo vai ser muito valorizado, o administrador continua sendo muito valorizado. Então, assim, não tenha dúvida, vai haver espaço, e seja bom no que você for, no que você escolher, que você vai conseguir o seu lugar. Não tenha dúvida disso, eu tenho certeza, eu tenho vivido, já estou com 35 anos de experiência, e realmente, em cada lugar que eu estive, foi a competência que fez a diferença. Imagina um negro na Argentina. Eu tive resistências absurdas quando eu cheguei. E se eu não tivesse conhecimento, teria sido jogado fora, literalmente, porque em vários momentos eu tive que engolir sapo pela discriminação. Mas como havia conhecimento e eles perceberam que precisavam do meu conhecimento, tiveram que aceitar, e depois eu conquistei todo mundo, graças a Deus. E é o conhecimento que eu tinha para poder apresentar como resposta à solução aos problemas que eles tinham no momento. Então, não tenha dúvida que o mundo está se reinventando, o mercado de trabalho está por se fazer, pelo menos 60% ou 70% das profissões que serão necessárias em 2030 ainda não existem. Qualquer um que quiser entrar no mercado agora e se preparar para uma dessas profissões que ainda não existe, ou para esses campos, seja da digitalização, seja de cuidado de idosos, seja da área do comportamento, seja do turismo, haverá espaço para todo mundo se for bom. Isso.
E eu acho que a outra pergunta que veio a seguir também falava dessa questão da terceira idade, né? Algo que tocou bastante eles aqui. O que eu acho que é importante, que você colocou, inclusive, lá no início, quando você fez aquela contextualização da questão da diversidade, quer dizer, a importância hoje, que como a gente tem dentro da empresa, o jovem entrando, sei lá, com 17, 18 anos, e a convivência com esse profissional já mais maduro, de 60, 65 anos, e o quanto que isso traz de aprendizado e de equilíbrio necessário, porque o jovem, ele tem o ímpeto, ele tem todo uma garra, é ímpeto mesmo, né? É verdade, energia. Energia, isso, estava faltando, energia, força, que é extremamente importante para lidar com as situações, e essa pessoa já mais madura, ele tem justamente esse equilíbrio, ele tem aquilo que ele já viveu e que vai justamente conseguir conciliar, dar a esse impulso, a essa energia, o equilíbrio necessário para que as transformações ocorram da melhor forma possível, né? Então, mais do que nunca, o pessoal aí motivado e continuando firme nos seus estudos. A Esther fez uma colocação aqui a respeito da pirâmide que estaria se invertendo, como você colocou, né? Acho que vai haver mais sensibilidade das empresas quanto à idade sem rotular, né? Sim, sim, é verdade. Lógico, né? Por exemplo, nesse mundo novo, com essa digitalização toda, os novinhos, em geral, eles têm um domínio absurdo, porque nasceram com o computador na mão. Isso. Mas como é que eles podem produzir qualquer software ou programa se eles não têm a experiência de vida ou do ramo específico? Essa conjunção da experiência do mais velho com a capacidade ou a mente digital do mais jovem é essencial para as organizações criarem diferencial competitivo. E aí, de novo, entra o nosso papel de recursos humanos, criando políticas que possibilitem essa integração, construindo projetos de equipe, de projetos de trabalho com equipes que façam uma composição que possibilite essa realidade. Hoje, gente, nós temos áreas, né, eu sou também presidente do comitê de ética da empresa, a gente discute todos os casos que surgem de discriminação, de vitimização, de bullying, de assédio moral, sexual, e a gente demite quando isso acontece, seja porque xingou alguém de negro, seja porque xingou de gordo, se a pessoa se sentiu ofendida, vem para o código, vem para o comitê de ética e é discutido, e se a gente percebe que existe realmente uma intenção maliciosa, a pessoa é desligada, a gente já desligou gerentes, desligou pessoas com muitos anos de empresa, e não estamos aceitando, em hipótese alguma. E nós temos hoje políticas globais, que são válidas no mundo inteiro, sobre bullying e vitimização e assédio. E ela é praticada rigidamente no mundo inteiro. Então, assim, eu sei que não chegou a todos os níveis, mas o importante é que isso está acontecendo em várias empresas. Naturalmente começa nas grandes empresas, é normal isso, mas esse movimento está crescendo mesmo. Nós, por exemplo, vocês vão ver ali na frente, mas nós já fizemos 2 anos consecutivos, nós chamamos de Everyone Day, que é o dia de todo mundo, onde nós chamamos o primeiro, imagina a gente uma empresa da indústria pesada, né, de mineração. Nós trouxemos no primeiro uma negra, trouxemos um líder gay do Brasil, aí de uma entidade gay do Brasil, trouxemos uma lésbica, trouxemos uma feminista, trouxemos um cadeirante e passamos 4 horas e meia discutindo isso e trazendo a experiência deles para que eles pudessem influenciar sobre a percepção e a importância de mudança de comportamento e de mentalidade dos empregados. E foi assistido pelos empregados fisicamente, em torno de 500 pessoas estavam, e externamente, mais de 10 mil pessoas assistiram. No segundo ano, a gente trouxe uma transexual brasileira que trabalha na NASA, é uma cientista fantástica. Trouxemos uma negra, que é uma francesa, que é embaixatriz. Trouxemos um roteirista, diretor de cinema, que é tetraplégico. Trouxemos uma outra negra que que vai no programa da Fátima Bernardes, que trabalha com seleção e inclusão de negros no mercado de trabalho.
E foi um debate fantástico. Vamos ter de novo agora, em julho, vamos ter novamente, agora vai ser a Semana da Inclusão e Diversidade. Né? Nós já temos um programa de meta para mulheres, agora eu estou conduzindo um programa de etnia, de igualdade racial, e vão ter, também já tem mais 3 grupos que vão acontecer, que é de PCD, pessoas com deficiências, e é o GLBT+, e tem mais um que eu estou me esquecendo agora. Não me lembro, mas tem mais um grupo também. Ou seja, todos eles, cada um deles é coordenado por um diretor da empresa. E é levado muito a sério mesmo. Ou seja, as empresas estão mudando, porque se a gente não mudar o nosso modelo de gestão, se a gente realmente não incluir todas as pessoas, todas as diferenças, nós vamos perder a oportunidade da construção desse novo mundo. Ninguém sabe, nenhum analista hoje é capaz de dizer como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Imagina que há 6 meses atrás, ninguém diria que o mundo estaria vivendo o que está vivendo hoje, há 6 meses atrás. Né? Então, assim, se existe alguma coisa que traz alguma possibilidade para nós de construir um mundo onde seja possível a convivência, é que a gente construa esse mundo com a percepção mais diversificada possível, ou seja, tomando todas as frentes, todas as ideias, por mais diferentes que sejam, por mais absurdas que sejam, elas poderão ser a resposta. Até porque as grandes revoluções acontecem quando as respostas que nós temos não respondem mais a quantidade de perguntas que nós temos. E se eu posso assegurar para vocês que o que todos nós hoje temos, enquanto humanos na Terra, são dúvidas, são questões sem respostas. E é isso que vai produzir essa transformação absurda no mundo, nas relações do ser humano e, naturalmente, na organização do trabalho e no mundo corporativo. Isso, a gente não está com fórmula definida, as coisas elas estão acontecendo. Então, o importante é a gente estar aberto para essas possibilidades, né? A gente tem aqui a Cris perguntando quais diferenças entre os profissionais desses países que o senhor trabalhou. É lógico que isso ajuda a construir essa visão mais ampla, né? Ajuda, sem dúvida que ajuda. Por exemplo, eu trabalhei em Trinidad e Tobago, que é um país lindo, 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 mas realmente tem um atraso muito grande, tem uma diferença de distribuição de renda absurda, tem pessoas milionárias e pessoas muito pobres, e são muitos negros também, muitos, é um país pobre, negro, cheio de... É interessante porque tem 39% de negros africanos, 41% de indianos, e ali no país com 1.400.000 habitantes, nós temos todas as religiões e costumes da Índia e da África juntos. Então foram experiências que eu vivi ali maravilhosas, que me deram uma sensibilidade para ser gestor de pessoas absurda. Né? E não só isso, mas eu também lembro que a minha vivência como operário noturno é algo que me dá um diferencial como gestor de pessoas no grupo, mesmo sendo um diretor, que eu não conheço outro colega que tem. Né? Então, assim, a vivência ali, outra na Argentina. Na Argentina, eles são realmente soberbos, é um traço da cultura. Não é falar mal ou bem, é simplesmente um traço da cultura. Mas eles também são pessoas extremamente competitivas e muito preparadas. Então, ali a gente teve outro aprendizado, que é aqui você desafia eles, que eles vão dar o melhor deles, vão aprender e vão buscar a superação. E a gente conseguiu reverter uma empresa que estava falida lá em 2 anos, conseguiu o melhor resultado financeiro do grupo no mundo. Né? E foi um case apresentado em vários países do mundo. Né? E nos Estados Unidos e Canadá foi outra realidade. Havia uma soberba pela soberania, pela altivez, pela condição deles de mundo. Mas, de novo, quem ganhou aí também foi o conhecimento. E eu posso dizer para vocês, os mesmos princípios que eu utilizo no Brasil, eu utilizei em Trinidad e Tobago, utilizei na Argentina, utilizei na Costa Rica, utilizei nos Estados Unidos, utilizei no Canadá. Por quê? Porque gente é gente em qualquer lugar do mundo. O que move as pessoas é propósito, é vontade de superação, de ser aceito, de existir, de ter um lugar, de ter uma utilidade no mundo. E a gente criava era a condição para que essas pessoas encontrassem isso, através daquela organização de trabalho. Foi realmente, pena que o tempo é pouco, né? Nós estamos já com 40 e tantos minutos de conversa. Mas realmente foram experiências muito marcantes. Pra vocês terem ideia, eu fui a velório que durou 7 dias o velório. Né? Eu, no dia que era para ir para o enterro, eu fui para o enterro, não tinha cova, era botar uma fogueira e queimar o corpo, todo mundo vendo. Ou seja, eu, como diretor de recursos humanos, eu tinha que fazer cara que não estava surpreso, que não estava horrorizado, estava. Né? Mas isso tudo produz na gente uma percepção de que meu mundo não é só o meu, o mundo é muito mais do que o meu mundo. Né? As verdades, tem muitas outras verdades para além da minha.
Então, eu acho que tudo isso vai formando em mim, né, e cada um na sua própria experiência, vai absorvendo em cada momento que passa, em cada experiência como essa de uma troca, como a gente está fazendo aqui, vai ficando alguma coisa para que você coloque aí no seu propósito, na sua estratégia de superação e alcance do seu desafio. Parabéns. É uma festa aí de aniversário? Acho que é, né? Tem mais alguma aí? Tem várias colocações, mas vamos seguir e aí depois a gente retoma. E aí a gente fecha. Acho que você concluir com justamente essa questão da prática vai trazer para eles mais inspiração. Já estão muito inspirados aqui. Legal. Então, aqui é só uma sequência de... É possível sair daqui e chegar aqui, né, do ponto A ao ponto B. Precisa de, realmente, eu acho que esses 3 elementos aí, fé, trabalho e estudo, não podem sair, e um propósito, naturalmente, não pode sair da nossa mente, do nosso fazer diário. E aí, então, é outra pessoa, do ser invisível para um doutor reconhecido. E aí, dentro do ambiente organizacional, eu trouxe aqui algumas práticas, porque nesse mundo de mudança, de Covid, de tudo isso, nós temos algumas práticas que são diferenciadas e é porque eu acho que eu tenho um modelo de trabalho que é produto de toda essa história, né? O programa Lotus, eu apresentei o ano passado no CONAR, foi um programa que a gente produziu para dar suporte emocional aos empregados que ficaram sem trabalhar por 10 meses, porque houve um acidente, que foi um furo no mineiroduto, e para consertar um mineiroduto de quase 500 quilômetros debaixo da terra, os empregados ficaram 10 meses em casa, junto com as famílias. E aí, todos os problemas que gerariam na família, eu fiz um trabalho de análise e diagnóstico inferencial para defender junto à diretoria e conseguir dinheiro para fazer um programa que pudesse dar suporte para as famílias, para manter as famílias com o menor nível de conflito possível e, ao mesmo tempo, também para treinar os empregados e manter a prontidão deles para retornar ao trabalho. Um outro programa, que é um programa de gestão de performance muito interessante, a gente estava fazendo um programa de construir comitês de calibração, para que a gente possa eliminar ou minimizar, pelo menos, essa subjetividade dos modelos de liderança diferentes de um para o outro. Esse outro é um programa interessante, que é um programa chamado Acelera, um programa onde a gente inclui os fornecedores, e principalmente os pequenos fornecedores, para que eles possam estar se estruturando para atender melhor as empresas, e aí treinar eles para que eles também façam uma liderança e uma gestão melhor dos seus empregados, criando novas condições de vida para a região. E rodas de conversa são encontros onde os empregados espontaneamente se inscrevem para falar comigo e com o presidente, com o diretor de RH e o presidente, onde a gente se apresenta como ser humano, né? Nós não falamos de trabalho, simplesmente falamos da minha história, da história do meu presidente, e cada participante fala um pouquinho de alguma coisa que tem orgulho da sua própria vida, e com isso a gente vai se conhecendo como ser humano, como indivíduo, para além do crachá ou da posição profissional. Isso realmente produz uma aproximação, uma sensação de que eu estou aqui, mas eu não sou simplesmente um número, eu sou uma pessoa que faz uma diferença muito grande no dia a dia das organizações, e eu acredito profundamente nisso. O outro item que nós temos aqui é importante para que vocês vejam que são programas que a área de recursos humanos coordena, né, o programa de transformação cultural. A cultura, tem um autor que diz que a cultura, ela janta a sua estratégia no café da manhã. O que é isso? Você tem uma estratégia de fazer alguma coisa, mas a sua cultura, que é o seu modelo de crenças e de valores, não são coerentes com isso, nada do que você está estabelecendo como propósito vai ser alcançado, porque as suas crenças e os seus valores vão destruir qualquer chance disso acontecer. Na organização não é diferente. Nós construímos um modelo de cultura e definimos quem seriam os representantes para cada um dos valores e crenças que nós estabelecemos. Esse é o programa Lotus, que eu acabei de comentar. Esse aqui era uma sessão de cinema em cidades do interior, onde não tem cinema, e as famílias estavam todas sem saber o que fazer, estando em casa, a gente programou cinema, programou atividades diversas. Esse programa parte desse programa de diversidade e inclusão, e nós temos um programa de trabalho para pessoas com deficiência intelectual, além dos outros programas normais de PCD, mas nós temos hoje, acho que 12 ou 14 profissionais com deficiência intelectual trabalhando no nosso meio. Lateralmente, nós preparamos as pessoas para receberem, né, e preparamos eles também para poder estar no nosso meio. E eu posso dizer para vocês que hoje é uma alegria e eles são fonte de humanização no ambiente de trabalho, que a gente percebe que nós somos simplesmente humanos e não, antes de tudo, um profissional, mas sim humanos. Esse é o que eu estava comentando com vocês, né, Everyone Day, que é diversidade e inclusão.
aqui pessoas fazendo suas declarações, falando da sua própria história, de diferença, de experiências de exclusão, de discriminação e também de estratégias de enfrentamento disso de maneira madura, saudável, para que a gente possa estar construindo uma caminhada de superação nessa direção. Tem sido realmente muito interessante, porque inclusive, está sendo multiplicado, né? Isso que a gente fez aqui, fomos primeiro a fazer no grupo, e hoje em dia já está sendo feito em Londres, está sendo feito na África do Sul, de maneira muito intensa também, com o mesmo propósito, de provocar isso. Já temos uma política também de diversidade e inclusão na organização no mundo inteiro. E aqui, como eu falei do projeto Lotus, né, daquela linha, foi exatamente para a gente entender. O que a gente está vivendo hoje de novo é exatamente isso, essa incerteza em relação ao futuro. E o que essa incerteza em relação ao futuro produz na gente é depressão, né, distúrbios aí de saúde mental, somatizações, que é a manifestação dessas condições de desconforto na mente sendo produzidas, manifestas no corpo, ansiedade, medo, estresse, desvalorização, inutilidade, sofrimento. Tudo isso acontece. É importante a gente entender, então, por que a importância da gestão de pessoas, por que um líder, um administrador, líder, precisa entender de gente. Porque se a gente não se der conta, se não estivermos atentos ao que está se passando com as pessoas, dentro de um contexto como nós estamos vivendo hoje, de estresse, de mudança permanente, essas pessoas não entregarão aquilo que elas estavam propostas a entregar ou fazer no seu trabalho, e nós teremos dificuldades, inclusive, de alcançar os objetivos organizacionais, e teremos aí falhado na nossa liderança. E o que eu fiz para a empresa, para que eles pudessem liberar o dinheiro, aí como profissional de recursos humanos ou como administrador, é importante que vocês saibam que as organizações, elas estão ali para produzir realmente lucro, para continuidade do negócio, para dar emprego, mas eu preciso saber fazer, que eu não sou saber fazer e demonstrar a importância da gestão de pessoas, não como simplesmente uma obra social, mas sim como um case de negócio, como eu justifico o que eu estou provocando ou investindo em retorno para a organização. E aqui o que eu fiz foi mostrar para eles, com um diagnóstico inferencial, que as empregadas e familiares vivendo essa nova rotina seriam passíveis de estarem sofrendo elementos como aqui está escrito: baixa autoestima, distúrbio na saúde mental, endividamento, conflitos familiares, porque são rotinas separadas. Quem está em casa no dia a dia, na maioria dos casos, é a mulher, e ela está lá com a sua rotina, e o marido agora, 10 meses sem trabalhar, entra para casa e começa a querer dar ordem em casa. Era uma guerra, né? Então, assim, inicialmente a gente percebeu, inclusive, o que acontecia, que eles brigavam, iam para os bares, enchiam os bares da cidade, se endividavam, porque saíam com garotinhas da rua, daqui a pouco ia ter garota da comunidade grávida, e aí começou a aumentar o uso de tabaco, traficante chegando na cidade para vender, porque tinha gente à toa, e eles querendo demonstrar que ainda eram os empregados da grande empresa, então, mesmo sem ter dinheiro, queria gastar, aí se endividavam, né? E o que eu fiz para a organização entender, isso que está acontecendo nas famílias vai gerar um impacto na comunidade, que nós vamos perder o apoio da comunidade, né? Vai ter uma queda na economia, porque não tem produção, não tem imposto. Uma desordem social, porque essas pessoas indo para a rua, esses maridos indo para a rua, na maioria dos casos, brigado com a família, causariam desordem, bagunças, bares cheios, queda de investimento social, porque a empresa também não estaria fazendo isso, impacto no comércio local, e aí o clima de trabalho ruim na organização. Eu trouxe para mostrar isso. Depois, quando nós quiséssemos retornar ao trabalho, teríamos absenteísmo, teríamos turnover, que é a saída de pessoal, e teríamos baixa na prontidão operacional, porque as pessoas teriam perdido a sua capacidade de produzir, de entregar, de desempenhar. Então, quando eu fiz essa cadeia de correlação, isso nós, profissionais de gestão de pessoas, líderes nas organizações, precisamos ser capazes de fazer. A empresa me ouviu, a diretoria me ouviu e liberou dinheiro para que pudesse fazer os programas de suporte às famílias e aos empregados para manter o bem-estar e a prontidão para trabalhar. Né? E aí nós criamos esse programa chamado Lotus, que tinha esses objetivos, que era melhorar a qualificação, manter o vínculo, o senso de pertencimento, que é tão importante, principalmente em momentos de insegurança, senso de continuidade, né? Manter a prontidão, a capacidade da pessoa trabalhar. Adaptação ativa o que você também pode fazer nesse contexto? Você não é uma vítima, você tem coisas que a sociedade precisa. Vamos lá, vamos fazer programa de voluntariado, vamos contribuir com essas comunidades que precisam mais que você, e a gente foi produzindo esse espaço para eles. As frentes de trabalho onde a gente criou atividades foram na área de lazer, saúde, capacitação, né, suporte emocional e relacional, meio ambiente e comunicação. A gente manteve eles totalmente informados sobre tudo o que estava acontecendo. Aqui são algumas das atividades que nós fizemos, né, e treinamos vários empregados, depois vieram a comunidade participar também, formamos guia turístico, fizemos atividades em grupo para a família,
caminhada da saúde, campeonato de futebol, workshop sobre convivência em família, educação de filhos, educação financeira, foram bebida, álcool e droga, workshop para que as pessoas entendessem isso, relação pais e filhos, informática, e realmente nós ocupamos os 10 meses das pessoas e elas ficaram prontas para o trabalho, e quando voltou a gente bateu o recorde de produção desde o primeiro mês. Normalmente, uma empresa que para 10 meses das suas operações, demoraria pelo menos 3 ou 4 meses para voltar a produzir na condição antes do acidente, antes da parada, e a gente conseguiu produzir recorde de produção a partir do primeiro mês já que a gente retornou às operações. E aí todo mundo no mundo inteiro reconheceu que foi o programa que causou essa fidelização dos empregados e essa vontade de ajudar a empresa a superar aquele momento difícil. Esse é um caso que eu apresentei também em Londres, apresentei na África do Sul, apresentei em São Paulo, apresentei na Fundação Ana Cabral, apresentei em outras universidades, e tem sido realmente eu apresentei no CONAC, o maior congresso de recursos humanos da América Latina. Naturalmente, nesse mundo de hoje, é fundamental para que as pessoas estejam ligadas, né, e conectadas, como é normal, todo mundo está no celular, a vida da gente está no celular, nós criamos um aplicativo também para que as pessoas pudessem acompanhar as atividades, fazer inscrição, e criamos um programa de milhagem para que, quanto maior o número de participação nos eventos, de interesse de conseguir tais objetivos, as pessoas ganhavam prêmios também. No início, isso foi fundamental, mas depois os prêmios não eram mais a coisa mais importante, porque a qualidade dos eventos teve um índice de satisfação de 96%, acredito, se eu não tenho dúvida, se eu não estou enganado, em torno disso, mas foi algo acima de 90% de satisfação, média em todos os eventos que foram realizados ao longo dos 10 meses do Lotus. E com impactos do Covid, é importante que a gente tenha noção disso, que o mundo realmente não vai ser mais o mesmo, até porque nós estamos tendo transformações de natureza existencial, literalmente, aceleração digital, né? Assim, se existe alguém que acreditava que a digitalização não chegaria, agora é impossível. Por exemplo, eu estou trabalhando de casa já vai fazer 3 meses e fazendo todas as reuniões com o meu chefe que fica em Londres, com meus colegas da Singapura, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos, sem nenhum problema, e toda a minha equipe do que fica no Rio, no Goiás, fazendo tudo daqui. Crise econômica, são consequência natural desse processo, a saúde mental totalmente abalada. Para vocês terem ideia, a China, a crise vai passar, mas as consequências ficarão, e nós, recursos humanos, teremos que trabalhar isso nas organizações, teremos que dar o suporte para que as organizações sejam capazes de gerenciar isso e conduzir as pessoas para que elas retomem a sua condição de capacidade produtiva, de bem-estar em geral. Por exemplo, na China, hoje, aquelas pessoas que eram do grupo de risco, 18,4% deles estão com estresse pós-traumático, e 5,2% da população estão com transtorno de ansiedade. Ou seja, vai ter mais trabalho para nós, e só mostra outras demandas que o mundo está trazendo com essas transformações, né? E aí vai requerer novas habilidades, novos comportamentos no mundo e no ambiente de trabalho. Para você ter uma ideia, isso aqui é um breve análise psicossocial que eu fiz desse momento que nós estamos vivendo, para entender, para justificar para a organização que, novamente, precisaríamos fazer um trabalho de investimento junto a essas pessoas, de suporte. E temos feito isso, né? Mas nós estamos hoje diante desse inimigo invisível, que é o coronavírus, que a gente sabe que nos fez perder a nossa rotina, porque ele nos impôs uma nova rotina, e coloca todos nós na condição de vulneráveis, perdendo o controle daquilo que a gente achava que tinha controle. E tem um lado que eu acho que tem muito bom, porque ele traz alguns benefícios para a humanidade, que é colocar todo mundo no mesmo barco. O vírus não faz acepção de pessoas, ele literalmente é completamente inclusivo, qualquer um pode ser acometido por ele, né? Rico, pobre, primeiro mundo, terceiro mundo, a gente viveu isso e está vivendo isso, né? E aí a gente sente, inclusive, a importância de proteger a família, porque a gente quer ter a condição de fazer isso, e a gente não tem essa certeza, essa condição, até porque a gente não sabe onde o inimigo está. E essa incerteza de por quanto tempo é algo que nos maltrata ainda mais mentalmente, produz uma fadiga mental, né, e um estresse absoluto. Para vocês terem uma ideia, no presídio a pior penalidade é a solitária. Só que um preso, quando vai para a solitária, ele sabe por que foi e sabe quanto tempo vai ficar. E nós estamos no isolamento, sem saber por quanto tempo e sem saber o porquê. Né? Na verdade, ninguém sabe qual a razão, qual a origem exatamente do Covid. E isso é uma coisa muito forte no impacto da mentalidade humana, da saúde mental das pessoas, do bem-estar, porque quando a gente se sente ameaçado, inseguro, desprotegido, a gente procura proteção. A gente procura a aproximação das pessoas que a gente ama, que a gente sente que traz segurança para nós, que trazem segurança para nós, só que o antídoto para essa condição que nós temos hoje é exatamente o oposto, é um paradoxo, porque é o isolamento que é o mínimo de remédio que a gente sabe que pode contribuir, ou seja,
no momento que eu mais preciso de aproximação, de carinho, de colo, de atenção, eu tenho que me isolar. Ou seja, a nossa identidade, a nossa condição de bem-estar como ser humano está completamente abalada. E, naturalmente, perdemos também a nossa capacidade produtiva. Porque, como profissional, eu também perco, à medida que eu vou perdendo a minha condição de bem-estar humano geral, como indivíduo, eu vou perdendo a minha autoestima e perdendo a minha capacidade, meu reconhecimento da capacidade de entrega, capacidade produtiva. Porque eu estou diante da possibilidade de morte, estou diante da vulnerabilidade total. Tá bem? Isso é o que nós estamos vivendo hoje, e aí, diante disso, nós colocamos aqui, eu já falei um pouquinho disso, mas são outros impactos que acontecerão, provavelmente depressão, ansiedade generalizada, distúrbios de sono, abuso de álcool e droga, divórcio e tantas outras coisas. Na China também, o índice de divórcio triplicou, está uma coisa absurda, porque as pessoas realmente não estavam acostumadas a conviver por tanto tempo juntos, os casais. E aí, para que a gente possa estar fazendo esse enfrentamento, nós estamos fazendo como RH um trabalho de resposta imediata à crise, depois o trabalho de recuperação, depois como a gente vai explorar um novo momento com os aprendizados que a gente teve durante a crise. As estratégias, então, foram organizadas dessa forma aqui, só para vocês entenderem, a gente fez uma estrutura de apoio psicológico, uma de desenvolvimento, naturalmente online, né? Relações trabalhistas para explorar as possibilidades da legislação e as outras políticas básicas de recursos humanos, de benefício, de remuneração, de viagens, também sendo modificadas por recursos humanos para que pudesse estar adequada à realidade do momento que nós estamos vivendo. Isso aqui, eu sei que não dá para falar muito tempo, mas é para que vocês entendam que a extensão do trabalho de recursos humanos, nós realmente estamos presentes como um elemento fundamental, pilar fundamental para que as empresas possam fazer o enfrentamento da crise e continuar em condições de sobreviver depois da crise. E aqui vocês devem estar vivendo isso, né? Várias empresas estão fazendo exatamente isso, revisão das políticas, organizando o trabalho de casa, o teletrabalho, o trabalho remoto, ou o home office, né? Estão revisando os planos de sucessão, porque nesse momento realmente precisa ser reorganizada a estrutura de trabalho, as pessoas, programas de assistência médica, modificação para atender, inclusive, o risco da necessidade de ser atendido por Covid, redução da jornada para as empresas que estão precisando, que não estão produzindo, né? E aqui, para vocês terem ideia desse trabalho nosso de cultura, como é interessante, porque no final do ano passado nós fizemos uma revisão do nosso trabalho de gestão de cultura, onde nós incluímos 2 vetores, que eram vetores específicos para o Brasil, nós definimos isso, que era eficiência em gestão de desempenho e custo, e o outro é compromisso com a felicidade e com o bem-estar. Isso, para mim, foi fundamental, porque fortalece e institucionaliza o trabalho da gestão de pessoas, o que me ajudou profundamente na possibilidade de defesa da argumentação, para que a gente desse todo o suporte às pessoas nesse momento de sofrimento mental. Né? Então, assim, aqui outros exemplos concretos que nós temos feito, suporte psicológico, para que as pessoas pudessem estar passando por esse momento. Né? Nós temos aí plantão psicológico dentro da empresa, psicólogos atendendo lá no site mesmo. Nós temos programas, esse Contato RH e Orienta RH são programas online, onde as pessoas ligam e têm acesso à orientação jurídica, financeira ou psicológica. Oficina da Fala, como eu comentei, para que as pessoas compartilhem como está sendo a experiência no isolamento social e peçam ajuda em caso tenha necessidade. Todas as atividades do programa Lotus, né? Aí, por exemplo, dentro dele tem palestras diversas sobre educação de filhos, sobre relação familiar, tem programas de contação de história para criança, vários links com atividades para as crianças. Vivendo com Gratidão foi um estímulo que a gente deu, porque a gente sabe que no momento como esse de angústia, de tragédia, se tem uma coisa que nos fortalece um pouco é trazer à memória as coisas que produzem em nós alegria e gratidão, porque fortalece o indivíduo para acreditar para além da crise. A corrente do bem é um outro elemento que é um produto importante dessa crise, uma vez que todos nós estamos ameaçados, agora a vida do outro também me importa, né, porque a saúde dele me importa, que se ele adoece, o meu risco aumenta. Então, o ser humano que era indiferente ao outro, agora não está podendo ser indiferente ao outro. Então, a voluntariado, a solidariedade acaba sendo um elemento que é um efeito colateral positivo dessa crise, porque as pessoas agora estão se colocando nessa condição de solidários, né, de humanos. Um comitê de crise, naturalmente, aqui vários elementos. De Gympass aqui é interessante, o 4º, 6º item aqui, nós temos um programa de exercício físico online, um programa para que os empregados acompanhassem e fizessem em casa, pela importância disso. E também criamos um canal para que as pessoas tirassem dúvida, canal de contato com a medicina, e para tirar dúvida, né, com relação à saúde ou para atendimento imediato, se houvesse necessidade.
né? Então, aqui, outras coisas que eu coloco aqui são, para cada um de nós, diante dessa situação, não importa o momento que você está vivendo, aqui são algumas alternativas de suporte. Nós também disseminamos isso na organização, para que as pessoas pudessem estar cuidando delas também, delas mesmas. Né? Uma delas é, a gente foi tirado de nós a rotina. Estabeleça a sua rotina, mantenha atividades físicas, faça coisas que gosta, né? Espalhe histórias positivas, pare para escutar você mesmo. Esse momento é um momento de descoberta, de aprendizado, de autoconhecimento. Restabeleça contatos que por muito tempo você não fazia, porque estava na correria do dia a dia. Mantenha alguma atividade produtiva, ou seja ela voluntária. O importante é que você esteja vivendo agora que esse movimento solidário, essa questão do propósito, é uma coisa, invista em projetos seu que seja de longo prazo, porque eles vão além da crise. O propósito é aquilo que nos conecta para além do rio, da tempestade, que ela vai passar num dado momento, e eu preciso estar conectado com algo que eu tenho para fazer no futuro. Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu no campo de concentração, que escreveu o livro O Homem em Busca de Sentido, e ele relata nesse livro por que ele sobreviveu, e ele deixa muito claro que ele sobreviveu porque ele tinha estabelecido que ele tinha como propósito seria viver aquela experiência para quando sair de lá poder ajudar ainda muito mais a vida das pessoas. Então, a vida de muitas outras pessoas. Ele tinha um motivo para superar aquela crise. O propósito faz isso conosco. Exercício regularmente e falar, não se isolar nunca, mas buscar a oportunidade de compartilhar o seu momento, como é que você está se sentindo. Faz aí a atividade que gosta, empatia e consciência coletiva que está sendo construída com tudo isso, é fundamental. E uma coisa que a gente tem falado pouco, mas é importante, é entender que as pessoas que foram infectadas não são leprosos e elas não têm culpa de terem sido infectadas. E elas também estão sofrendo discriminação. Então, é importante que nós também tenhamos um papel de entender e de acolher essas pessoas com todo o cuidado, com toda a prevenção, sabendo o tempo da enfermidade, mas dando suporte e não simplesmente discriminando para que não seja um sofrimento ainda maior para elas. E aí as habilidades que serão necessárias, ou competências nesse novo normal, que eu não sei se existe esse novo normal, mas eu diria para vocês, se é possível estabelecer alguma coisa, talvez uma das grandes competências desse futuro que está muito próximo de nós é a condição a ser capaz de continuar sendo humano, simplesmente humano, até porque se tem alguma coisa que o computador ainda não faz é sentir, nem a robótica, nem a inteligência artificial, eles não são capazes de sentir, nenhum desses sistemas ou softwares. Então, eu acredito que a grande competência da humanidade é ser capaz de simplesmente ser humano. Eu acho que uma das consequências dessa crise que nós estamos vivendo é que ela está possibilitando que a gente retome ou retorne aos princípios básicos da condição humana, que é a solidariedade, a possibilidade de confraternizar, a possibilidade de ter compaixão, a possibilidade de servir. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande chance de retornar aos princípios e voltarmos a reconhecer-nos como seres humanos. E essa é uma pergunta, Nós estamos vivendo tudo isso, como é que você está lidando com tudo isso? Quem que nós queremos ser depois dessa pandemia? Quem você quer ser depois dessa pandemia? E eu tenho certeza absoluta, O que vai definir isso é a forma como você está vivendo diante dessa pandemia. Qual que é a atitude que você está tendo diante dela? De sofrimento, de reclamação, de vitimização, de murmuração, ou está tentando fazer aquilo que você pode fazer, apesar de todas as coisas? Porque a forma como você está conduzindo a sua vida no dia de hoje fará diferente e definirá que pessoa você será depois da crise. E você vai estar mais ou menos preparado para explorar as oportunidades pós-crise. E aí eu só queria terminar deixando isso da Cora Coralina, que eu gosto muito. Ela diz, eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Eu acho que nós, profissionais de recursos humanos, líderes, administradores, se não tivermos a sensibilidade de sentir o outro, de perceber o outro, de tocar o coração e poder impactar a vida do outro, não seremos os melhores no que fazemos. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer aqui uma coisa que estão subindo vários aqui, Parabéns, nos tocou profundamente. A gente tem muito que agradecer. A gente tem tempo para perguntas? Podemos. Eu vou tirar minha tela, então, para poder ver vocês um pouquinho, tá? Ok, Alessandro? Pode tirar. Ótimo. Isso, vamos lá.
aqui, não sei se você está vendo subindo aí. Agora estou vendo. Mensagens, então, várias mensagens dos alunos, né? Todos ficaram muito tocados e acho que o dia de hoje foi muito, muito rico para a gente. Bom. Doutor Carlos, aqui é a professora Solange, posso falar? Por favor, fique à vontade. Então, eu sou psicóloga também, do grupo de professores da FRAIS, e assim, estou extremamente honrada com a sua presença aqui na nossa semana acadêmica, enriquecendo imensamente. Eu falei, gente, você conseguiu somar tudo que a gente precisava e dar uma resposta. E aí, como é que a gente vai sair disso? Brilhante, parabéns. Que bom que você aceitou o nosso simples convite de falar diante do nosso grupo de discente também. Eu estou, assim, muito emocionada, porque você tocou profundamente em tudo isso que a gente está vivendo, você deu recursos, né, de uma gestão de pessoas efetiva, é brilhante a gente ver isso num momento tão difícil, né? Muito obrigada mesmo, parabéns também a Alessandra, que conseguiu capturar você nesse momento de turbulência e veio nos trazer tantas possibilidades, né, doutor Carlos? Acho assim que foi... a gente já poderia fechar a nossa semana hoje, porque já teríamos alcançado esse sentido de estímulo, de propósito, de sonho. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz. Um grande prazer. Que bom, que bom. Mas amanhã tem mais, gente. Amanhã é um momento muito especial para a gente, que é a voz dos nossos alunos, né? Eu já ouvi dizer. Que bom, hein? A voz dos nossos alunos vai estar amanhã. Corroboro com tudo o que a Solange falou, mas quero os nossos alunos presentes amanhã, justamente porque são eles que vão estar apresentando. Legal. Uma coisa que quando você colocou, acho que era do programa Lotus, se não for, foi de algum dos outros programas, eu acho que ou era paralelo o terceiro ou o quarto que você falou lá, de incluir, né? E acho que nesse momento isso é muito importante, isso traz humanização para as organizações. E isso é uma coisa que a gente tem presente na FRAIS, quando você for lá pessoalmente, você vai ver. Porque nós temos o nosso internato lá, e nós temos 10 internos, que são 10 jovens senhores que moram lá na FRAIS já há muitos anos, e que de vez em quando eles esperam os alunos na chegada, às vezes eles ainda estão ali do lado de fora, eles ainda não se recolheram, e os alunos interagem com eles, e isso traz para os nossos alunos esse senso, acho que, de humanização, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos lá para as nossas, até pelo tempo, para nós está excelente, não sei se dá o tom, mas a gente tem aqui uma pergunta da Tainá. Tainá ainda está aí? Vai poder abrir o microfone. Não? Então, vamos lá, vamos fazer. O senhor disse uma frase no começo que dizia: não mais era da mudança, e passa a ser a mudança de era. O senhor acha que os padrões utilizados de hoje não serão utilizados para a próxima geração? Hoje nós temos a tecnologia que futuramente podemos até mesmo ser trocados por máquinas. O senhor acha que criatividade será algo essencial para o futuro e para a solução dos problemas? A gente não teve tempo aqui de mostrar, mas a gente tem uma pesquisa da Price que mostra solução de problema, criatividade, como sendo duas das principais competências mais requeridas pelos CEOs do mundo inteiro, né? E assim, isso só é possível, de novo, se houver uma gestão de pessoas que produzem segurança psicológica, porque para que haja criatividade no contexto atual, vai ser necessário que haja essa liberdade das diferenças poderem expressar suas posições, por mais absurdas que possam parecer. Então, não tenha dúvida, criatividade continua sendo uma grande competência e ela só vai acontecer de verdade se ela vier de alguém que está inteiro, que está presente, que está humano, possibilitando, inclusive, que ele apresente suas vulnerabilidades. É uma das grandes formas de geração de confiança quando alguém se apresenta para o outro também vulnerável, que todos nós somos.
Isso. O Almir não faz uma pergunta, ele faz uma colocação que é assim: não entendo por que reciclam tantas coisas e não tem um protótipo para reciclagem de seres humanos. Na realidade, a gente tem essência, mas não sei se você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o sentido da vida está exatamente nisso, né? Que a gente saber que é uma caminhada e que tem um tempo, né? Por exemplo, eu tive conversando com um profissional que trabalha na universidade, na Singularity University, nos Estados Unidos, é um médico que faz estudos de futurologia, né? E ele falou que em 2050 nós vamos ter todos os órgãos na prateleira. Todos os órgãos humanos para trocar. Né? As pessoas que nasceram em 2015 já têm perspectiva de vida de 145 anos. O grande problema é que nós vamos ter uma legião de pessoas depressivas, vazias, pela falta da falta. Então, assim, seria um sofrimento absurdo não ter essa dimensão de tempo vivido aqui na Terra. Difícil. Eu acho que não dá para reciclar, não. Precisa explorar cada momento da jornada. Isso. Deixa eu ver aqui. A Andréia Ribeiro faz uma colocação, que a empresa que o senhor exerce atividade profissional é muito inclusiva. E aí vem um questionamento, não é a questão só da empresa ser inclusiva, e sim de um trabalho que a equipe de recursos humanos veio desenvolvendo. Como é que era a Anglo antes e a Anglo agora? É difícil falar isso, hein? Mas, assim, eu tenho certeza que a gente tem produzido um impacto muito significativo. Eu estou lá, vai fazer 4 anos, eu vim do Grupo ArcelorMittal, que também fizemos um trabalho fantástico, uma empresa maravilhosa, mas a gente realmente tem feito uma diferença e tem sido bastante focada em gente, no cuidado com as pessoas, né? Eu estou muito satisfeito porque hoje, para você ter uma ideia, dentro do nosso padrão de cultura, dentro dos nossos valores e crenças, nós temos lá compromisso com a felicidade, com o bem-estar de todos, é algo que só uma diretoria de recursos humanos que tem algum tipo de influência na organização consegue incluir dentro dos valores da organização. Né, para você ter ideia, o programa que nós criamos aqui já foi copiado em vários lugares do mundo, do Grupo Anglo, e o nosso trabalho de cultura, que foi desenhado sem consultoria, só com a minha consultoria interna, né, com a minha equipe, a pessoa que estava coordenando junto comigo aqui, da minha equipe, uma psicóloga, foi transferida para Londres para contribuir no projeto global, e o modelo nosso está sendo usado no mundo inteiro. Ou seja, que bom, né? A gente está produzindo conhecimento e exportando. Com certeza, com certeza. Eu acho que... Assim. Essa questão da inclusão, inclusive, foi um assunto que os alunos colocaram de uma maneira geral, estão encantados, até estão dizendo, vou mandar currículo, quero saber como é que é o programa de trainee, enfim, a Esther, a Roberta, o Rodrigo, a Lucimar, todos eles fizeram colocações a respeito da inclusão. Eu estou tentando ver se algum aluno abre o microfone e interage. Então, algum desses alunos gostaria de fazer essa pergunta direto ao Dr. Carlos? Alessandra, vamos mais uma pergunta, tá? Tá. Para a gente fechar, por favor. Mas certeza. Fica aí, eu quero ouvir um aluno aí, ó. Então, um aluno, por favor, não vou nem olhar mais aqui o nosso chat, vou deixar aberto para que um aluno faça a pergunta aqui para o Dr. Carlos, para ele encerrar. Tá. Boa noite, professor. Estou falando aqui com o Xará Carlos Brasil. A situação é a seguinte, o senhor está falando dos trabalhos aí que vão ter no futuro, e etc e tal, que vai ter bastante melhoria. E eu na minha humilde residência aqui, eu trabalho como consultor, com muitas empresas que estão fechando aqui no Rio de Janeiro, eu atendo só CNPJ, está ficando fraco. Então, eu vou fazer um curso semana que vem, online, me especializar em sanitização de ambiente. Coisa que o mercado está com falta de mão de obra, certo? É uma coisa que quem fizer vai ganhar. Então, excelente. Eu pergunto, é uma ideia ótima, né? Eu vou aproveitar a situação e me especializar em uma coisa que eu vou poder ajudar todos
em prol da saúde, né? Sem dúvida, eu acho que aí você traz a principal competência no contexto atual que eu falei há pouco tempo atrás, que é a capacidade adaptativa e a sua flexibilidade, né? Porque se você ficar agarrado àquilo que você pode dizer, não, eu só faço isso, eu sou profissional disso. Nesse momento, se não tem mercado para isso, eu continuo com aquela competência, mas eu posso desenvolver outra. Eu acho que essa é uma grande habilidade, uma grande competência sua, sem dúvida nenhuma você vai chegar onde você quer. Com essa postura, não tem dúvida, não. E eu fiz isso várias vezes, né? Inclusive, quando eu fui para a Argentina, eu fui numa posição inferior à que eu tinha no Brasil, mas eu falei, eu quero abrir meu mercado internacional. E um ano depois, eu já era subordinado ao presidente, porque eu demonstrei de novo conhecimento. Né? Então, assim, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Coragem é que não falta. Muito bem, sucesso. Parabéns. O propósito leva adiante, né? Aquela colocação do propósito com os 3 tripés, eu acho que fica como um grande instrumento motivador para os nossos alunos que, de fato, estavam desanimados, A gente, inclusive, pensou nessa semana acadêmica justamente sentindo o clima que estava em todas as turmas, em virtude do que estão passando, das dificuldades que estão aparecendo, e a gente pensou, a gente tinha que fazer um movimento justamente para mostrar para eles que as fases acontecem, é cíclico, a gente dá uma desanimada, dá uma caída, vem uma situação que bota a gente para baixo, mas nesse momento a gente sobrevive e vai subir, vai passar e a gente vai estar junto aí, seguindo, como é que é, ninguém solta a mão de ninguém, como é que eles colocam lá, exatamente. Esse momento é esse. Ninguém solta a mão de ninguém para conseguir ultrapassar essa tempestade específica, você vivenciou algumas, para justamente poder, com essas palavras, essas ferramentas, como a Solange colocou, que vão nos auxiliar, nós, inclusive, professores que estamos aqui, e aos nossos alunos, e depois a quem mais for assistir esse brilhante conversa, essa brilhante palestra que você deu para a gente, vai auxiliar que a gente reflita sobre esse momento e que se motive nesse propósito maior. E muito importante aquilo que você colocou, o propósito não é só a conquista de um objetivo que eu estabeleci para mim, e sim o que além desse objetivo pessoal eu consigo dar em retorno para a sociedade na qual eu vivo. Sim, né? exatamente. Isso exatamente. É motivador demais para a gente, trouxe aqui palavras muito ricas, que a gente só tem a agradecer. Né? Eu sei que você está com tempo agora, a gente já passou um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado. Não, sabe o que é? Eu comecei hoje a minha rotina às 6 horas, meu chefe está em Londres, então às vezes começa às 5 horas, 6 horas da manhã. Eu não saí do trabalho até o momento, estou aqui direto. Segui, terminei uma reunião e entrei nessa. Me deixou embargada assim, Cris. A professora Solange, há muitos dos nossos alunos que estão assistindo, tocou muito, a gente agradece, professor Adriano aqui, já te também agradecendo muito as suas palavras, eu acho que a gente vai estar agendando uma próxima conversa, seja virtual, seja ela presencial, com certeza, assim que a gente puder estar juntos, para nós vai ser uma alegria muito grande tê-los lá na nossa instituição, conhecendo o nosso canto, o nosso espaço, a nossa realidade, aquilo que eu coloquei para você, aquilo que a gente vive, que é incluir, formar e transformar, que é a essência da frase. Então, eu agradeço e coloco aí para você, abro para você fazer as suas palavras finais, com um coração aqui repleto hoje de ânimo, de estímulo, de força de vontade para enfrentar o que está vindo aí. Que bom. Eu, de verdade, fico muito contente que eu tenha atendido a expectativa de vocês e, assim, o papel nosso é semear, né? Eu acho que a ideia aqui é semear esperança e fé para que as pessoas acreditem que vale a pena e que é possível superar, e o momento, por mais difícil que possa parecer, também vai passar, e eu vou continuar lá na frente, né? Se Deus quiser, a gente vai continuar lá na frente. Então, é importante que você tenha seus propósitos
que não abra mão deles por nada, porque isso só tira de você se você permitir. É uma escolha pessoal, né? Tenha esperança, tenha propósito e siga adiante. E creia muito, porque eu creio que a gente crê também, vem Deus e nos abençoe naquilo que a gente não pode fazer. Muito obrigado. Grande abraço. Agradecemos. Tchau. Nós agradecemos. Obrigado, Carlos. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Muito obrigada aí por professores. vocês. Boa noite, Solange. Boa noite, Alessandra. Boa noite, gente. Boa noite, alunos. Boa noite. Até amanhã, Boa noite, hein? gente. Tchau. Amanhã vai ser uma aventura, hein? Valeu. Convido todos vocês para estar com o nosso brinde. Brindamos amanhã. Uma gelada? Pode ser. Ai, Carlos. Você vai iniciar fazendo. Você chega 15 minutos antes para fazer lá o som ao vivo, hein, Brasil? Fala, Ingrid. E aí, Solange? Tô aqui. Muito boa a palestra, né? Muito boa, muito. Adorei também. Boa noite, Que bom. Também. E, ó, eu Professora Alessandra. Amanhã a gente se vê. Beijo grande, gente. Saudades, Sé. Professora Alessandra. Oi, deixa eu só interromper aqui a gravação.